Ele me traiu e agora eu não consigo mais confiar. Me ajuda, Aline, por favor? Com certeza! Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se você ainda não me segue, aqui você vai estar sempre encontrando uma resposta, uma orientação, uma dica, uma informação. Que todas elas vindas via astrologia, via área terapêutica, de vidas passadas, enfim, vão te levar a você expandir a sua visão sobre você, mudar a perspectiva que você tem a respeito das coisas, das pessoas e dos lugares, para que você consiga romper com esse padrão de vício, de comportamento, de sentimentos que te mantém presas neste lugar. E é isso que eu faço aqui há quase 20 anos. Então, se você ainda não me segue, bora me seguir. Não esquece de ativar a sinetinha, tá bom? Então, bora lá! Quando a gente fala de traição, eu até fiz aqui um roteirozinho que eu queria trazer ângulos diferentes de nós analisarmos a traição. Essa questão de não conseguir confiar. Eu vou trazer alguns ângulos aqui, que é o ângulo da psicologia, o ângulo da constelação familiar, o ângulo de vidas passadas, religião e também da espiritualidade. O que será que todos estes ângulos têm a nos trazer como uma pista para entender o motivo disso tudo estar acontecendo, para a gente conseguir se libertar, para poder voltar a confiar e realmente viver uma grande história de amor? Bora lá? Então, em primeiro lugar, pelo olhar da psicologia, vamos lá, do ponto de vista então psicológico, a dificuldade em confiar após uma traição, ela é bem compreensível, concorda? A traição pode gerar muitas feridas emocionais profundas que vão sim abalando a nossa confiança e principalmente, sabe o que? A nossa segurança emocional. E a própria psicologia, ela traz assim até nós várias e várias abordagens terapêuticas para trabalhar esse tema, como por exemplo a própria terapia de casal, a terapia individual, terapia às vezes até em grupo, dependendo da situação. Para quê? Para te ajudar a olhar para essas feridas e promover, em outras palavras, a cura emocional. E para isso a psicologia vai trazer várias estratégias para reconstruir essa confiança. Pelo olhar da constelação familiar, atenção, a constelação familiar desenvolvida por Bert Hellinger, né? Ela olha as dinâmicas familiares para entender padrões que estão ocultos que podem influenciar os nossos relacionamentos. E nesse contexto a gente pode explorar essas relações e ver que elas têm algo que está relacionado à confiança, e essa questão da confiança normalmente tem raiz em gerações, os seus antepassados, que provavelmente você pode estar compensando alguém, gerando futuros prováveis baseados num honrar do antepassado no presente. Então você pode, por exemplo, estar repetindo o padrão de alguém sem perceber. Então a constelação familiar, ela busca trazer essa luz para essas dinâmicas e promover a compreensão, a cura e principalmente você devolver o que é do outro para o outro. Sempre tem algumas leis, né, que são as ordens do amor, e uma delas é a da hierarquia, em que você precisa deixar quem veio antes no lugar de quem veio antes, e você não assumir o papel de salvador delas, não se colocar acima delas, e entender que o que passou, passou. Foi como foi. Então é importantíssimo você ter essa clareza para você também não acabar trazendo isso de lá para cá. Às vezes isso acontece sem que a gente perceba. Será que é o teu caso? Próxima ótica, considerações sobre vidas passadas sobre esse tema de que, puxa, eu fui trair, ele me traiu e agora eu perdi a confiança, eu não consigo mais confiar. A questão de vidas passadas, elas mostram para nós que experiências do que aconteceram lá atrás estão se refletindo sim até os dias atuais. E às vezes você pode estar vindo numa lei de compensação ou numa lei que te faz repetir o padrão. Então, por exemplo, se no passado você foi uma pessoa que traiu, nessa existência você pode estar dentro de uma relação onde a pessoa, para equilibrar, está compensando e ela traindo você. Entendeu?
Então aí entra a questão de você entender esse olhar. Às vezes você repete o padrão. Como, por exemplo, o fato daquela situação ter acontecido, da pessoa ter enganado você, ter sido o ponto que fez você se conectar. Conectar ao quê? A uma vida passada onde você foi traída e você não conseguiu confiar mais em ninguém lá atrás. E lá atrás você morreu amargurada, lá atrás você morreu sozinha, lá atrás as coisas andaram e você ficou parada no tempo, morreu completamente assim, amíngua, sozinha, sem saber pedir ajuda, porque afinal de contas, se você não consegue confiar, você não consegue confiar para mais nada, absolutamente, compreende? Então, às vezes, os ecos de vidas passadas podem estar interferindo na sua vida hoje para você estar repetindo o padrão ou compensando. E é preciso voltar até lá para cortar este laço e se libertar nessa vida atual. Entendido? Pelo olhar da religião, a religião ela nos olha essa situação de ele me traiu e agora não consigo confiar mais. Elas nos trazem uma visão que fornece um olhar de um quadro mais moral e ético para lidar com essas situações de traições. Então, em muitas tradições, religiões, a ênfase acaba estando na compaixão, no perdão, na reconciliação. A busca de uma orientação religiosa pode ser uma fonte de apoio muito grande emocional e espiritual para enfrentar essas dificuldades e voltar a confiar novamente. Tanto que muitas pessoas acabam procurando o pastor, o padre, para poder ter uma palavra amiga, uma inspiração que fizesse eles o quê? Ajudar a eles voltarem a se resgatar enquanto instituição familiar. Então existe sim ali muito forte este olhar da religião. E pela espiritualidade? Pela espiritualidade, uma espiritualidade universalista. E quando eu falo universalista, é porque não tem vínculo religioso com nada, mas está aberto a aprender com tudo e com todos. Esse é o olhar. Quando a gente fala pelo olhar da espiritualidade, que é onde eu mais gosto de transitar, pela perspectiva da espiritualidade, essa situação nos traz alguns pontos para serem analisados. Então, primeiro, a compreensão dessa conexão, do que está acontecendo exatamente ali. Então, nós temos que entender que nós estamos interligados. Eu gosto de falar uma coisa que eu falo muito até no meu livro, O Tratado do Amor, que agora nem estou aqui, tá em algum desses lugares aqui, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se une propósitos, existe um motivo para vocês estarem juntos. E quando você entende que motivos são esses, vocês começam a entender naquele momento que não se trata apenas de uma questão individual, e sim se trata de algum resgate, de alguma cura, de uma reconciliação, que vem de alguma coisa, de algum momento que pode não ter sido realmente agora. Segundo, quando a gente fala das leis universais, os princípios que são cósmicos, que governam toda a nossa existência, a traição ela pode ser vista como uma quebra dessas leis, e isso pode ter uma consequência muito grande para indivíduos em termos de crescimento espiritual, de karma. Entendido? Ó, meu gatinho querido, meu vovô queridão ali. Meu vovô garotão de 15 anos, o Arjuna, querido. Então a busca pela restauração da confiança pode ser guiada por esses princípios. Então quando você entende que isso infringe essas leis que regem a nossa existência, você precisa voltar para resgatar, para que essas leis voltem a estar no seu caminho normal. Com relação ao perdão, à transcendência, à espiritualidade universalista, muitas vezes ela está enfatizando sim o perdão como uma ferramenta para ultrapassar essas experiências que são bem dolorosas. E a jornada, às vezes, para superar essa traição, pode envolver a prática do perdão. Não apenas para libertar o outro, mas também para se libertar. Libertar a si mesmo, a sua alma, deste peso emocional. Então a gente está falando de você
trabalhar a questão do auto-perdão. Qual é a parte de mim que atraiu esta pessoa, esta situação para que eu vivesse ela? Então eu olho primeiro para mim e busco em mim esse motivo para poder então me perdoar e automaticamente perdoar o outro. E nesse momento eu entendo que quando eu vou para o quarto ponto, que é aprendizado e evolução espiritual, você começa a entender de verdade que a traição pode ser vista como uma grande oportunidade. Uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você aprender. Então, em vez de se focar na dor apenas, porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrer, sim. Ai, meu dedinho, tá doendo meu dedinho. Sabe o que aconteceu ontem? Meu dedinho, eu bati meu dedinho. Ai, fulano, meu dedinho. Isso é sofrimento. Bateu, doeu, não tem o que fazer. Agora, se você vai chorar sobre o leite derramado, é outra conversa. Então, em vez de apenas se focar nessa dor, ficar se lamentando sobre a dor, você precisa enfrentar esse desafio. É buscar a compreensão exatamente do que tem ali que te leva de verdade a você buscar um processo de evolução nisso daí, sim. Então, ele me traiu e agora eu não consigo confiar. Quanto mais intenso for uma reação a algo, aqui eu trouxe a questão da traição, mas pode ser qualquer coisa, mais mostra que tem uma lição oculta aí nessa situação para você aprender. Algum resgate que certamente não começou nessa existência e que envolve, sim, um momento de você olhar para você, para depois você dar um outro salto e seguir em frente. E uma observação muito importante quando se trata de traição de alguém, perdoar. Gente, o fato de uma pessoa não querer evoluir, não querer te perdoar, não impede que você siga em frente. Entendeu? Então, o fato de uma pessoa não querer perdoar você por algum erro seu do passado, que você realmente se arrependeu, que você realmente entendeu a lição, foi atrás e reformulou isso, transmutou isso, uau! Quebre os seus paradigmas. Isso não te prende a pessoa. Se você não consegue lidar com tudo isso, com essa situação, eu trabalho com todas essas técnicas. Eu vou deixar aqui embaixo para você um link para você adquirir uma sessão de atendimento individual comigo, para a gente marcar o quanto antes para te dar essa grande reviravolta. E aqui eu falei sobre os relacionamentos a dois, sobre traição, mas isso se aplica a qualquer coisa. E aí cabe a você a decisão de se você quer minha ajuda ou não. Beijo enorme. Tchau, tchau.